Não há neutralidade no reino de Deus. Ou estamos construindo uma história com Deus, ou estamos construindo uma história sozinhos. Ou estamos fazendo algo que aponta para Jesus, ou estamos fazendo algo que aponta para nós. Ou estamos aproximando pessoas do Evangelho, ou estamos roubando pessoas dela. Alguém está comigo? Diga amém. A Bíblia diz, aquele que não junta, espalha. Não há neutralidade no chamado. Ou você vive o chamado, ou você se esqueceu dele. Não há neutralidade no dom, ou você está multiplicando talentos, ou você está enterrando ele. Não há neutralidade na semeadura, ou você é um semeador, ou você é um usurpador. Não há neutralidade na fé, ou você crê em milagres, ou você não crê. Não há neutralidade na salvação, ou cremos em Jesus como Salvador e recebemos salvação, ou não cremos e nós enfrentaremos o juízo. Não há neutralidade no corpo, ou somos parte do corpo, ou somos uma verruga dele. Não há neutralidade na jornada. Ou estamos caminhando com os nossos olhos fixados no autor e consumador da nossa fé, ou estamos olhando para tudo que se levanta ao nosso redor. Não há neutralidade, igreja, na voz profética. Ou profetizamos aquilo que está alinhado com os pensamentos de Deus, ou estamos murmurando, reclamando daquilo que Deus ainda não fez para nós. Não há neutralidade na maturidade, ou somos meninos ou somos homens. Não há neutralidade na liderança, ou lideramos um povo para Deus, ou nós estamos sendo pedra de tropeço para eles. Não há neutralidade no pastoreio. As ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem, ou não consideram como pastor, e por isso não são ovelhas. Não há neutralidade sobre aquilo que Deus estabeleceu como princípio fundamental. Alguém está comigo? Diga amém. Omissão também é uma posição. Um pai que decide se omitir na criação dos filhos, ele escolheu ser um pai omisso. Um marido que decide se omitir para não ter um sacerdócio, ele já é um sacerdote omisso. Um líder que prefere se omitir do que perder pessoas porque precisava alinhá-las, ele já é um líder omisso. A omissão, ela sempre vai me tirar de um lugar de destino e vai me colocar num lugar onde nada acontece. Quando você não crê em nada, nada acontece. Quando você não semeia nada, você não vai colher nada. Quando você não se move em direção a lugar nenhum, você não chega em lugar nenhum. O posicionamento, ele gera milagre, mas a ausência dele gera apatia, escassez. Moisés está diante de um mar fechado. Deus, e agora? Coloca o cajado. Ele coloca o cajado e o mar se abre. E agora? Agora marchem, não parem. Toda direção que Deus dá libera o novo de Deus. Mas é possível ouvir o que Deus pediu e não obedecer, e por isso não viver algo novo. Nem todos entraram na terra prometida, mesmo estando diante dela. Por quê? Porque escolheram a neutralidade. Eu prefiro morar perto do que viver dentro. Em vários momentos Deus falou, você tem um chamado, eu quero usar você. E você continua sem ser usado, irmão. Isso é estar perto, mas não ter acesso. Isso é saber que tem uma promessa, mas eu não usufruir dela. Isso é muito frustrante. Toda promessa de Deus é para os filhos de Deus. O que eu preciso fazer para me tornar filho? Precisa crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Você não é filho porque você se tornou filho. Você é filho porque Deus te tornou filho. O próprio Jesus ensinou, aqueles que me confessam diante dos homens, aqueles que me reconhecem diante dos homens, eu também os reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. A Bíblia fala sobre salvação. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Se Deus disse pare, pare. Deus disse faça, faça. Deus disse voe, voe. Pastor, mas eu não tenho asas. Não é sobre o que você tem, é sobre o que ele fala. O que você vai viver não é sobre o que você sente, é sobre o que Deus fala. Fé não é sentimento, fé é convicção. Fé não é para quem sente, fé é para quem crê. Tudo é possível ao que crê. Alguém crê nisso? Diga amém. Tudo é possível ao que crê. João 15 diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Você precisa perseguir a presença te dá acesso a tudo que você precisa. A presença libera a cura, a presença libera o milagre, a presença libera a maturidade, a presença libera acesso, a presença libera identidade, a presença libera promessas, a presença libera novos níveis de unção, a presença, ela despedaça o jugo, a presença te dá a sabedoria dos céus, a presença te dá acesso à riqueza do tipo de Deus, a presença te dá acesso à paz, que excede todo entendimento, como o Senhor diz, a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. A presença é tudo que você precisa. Alguém crê nisso? Diga amém. Presença, irmão, como a porta automática de um shopping. As portas que vão se abrir não vão ser pela sua força, nem pelo seu toque. Vai ser pela presença que você carrega. Você vai se aproximar e elas vão se abrir. Você vai se aproximar e elas vão se abrir. Se você quer ver mais portas se abrindo do que você jamais viu na sua vida, você precisa carregar mais presença do que você jamais carregou na sua história. Mais presença, mais acesso, mais presença, mais milagres, mais presença, mais mover. Alguém crê nisso? Diga amém.
C.S. Lewis ele diz que o cristianismo, se é falso, não tem valor nenhum. Se é verdadeiro, é de extrema importância. O que o cristianismo não pode ser é de moderado valor. O que não dá para ser é você fazer parte de uma igreja, mas você não querer se tornar parte do corpo. O que não dá para ser é você ser alguém que vem para uma igreja para ouvir uma palavra motivacional, mas você não ficar quando Jesus começa a pregar sobre o sermão da montanha. O que não dá para ser é ser alguém que caminha com as multidões quando tem milagres acontecendo, mas você foge quando Jesus te chama para pegar a sua cruz e segui-lo. O que não dá para acontecer é você se apossar e celebrar quando alguém profetiza que você vai prosperar financeiramente, mas você fingir que não está ouvindo quando a palavra diz que melhor é dar do que receber, e que aquele que semeia muito, muito colherá, mas aquele que semeia pouco, pouco colherá. O que não dá é você vir ser servido por voluntários apaixonados que chegam antes de todo mundo, vão embora depois de todo mundo, mas você nunca se incomodar com o fato de você nunca ter servido ninguém. O que não dá é pra gente cobrar de Deus algo como se Ele fosse alguém que tem a obrigação de nos dar presente e não entender que na verdade tudo que a gente precisa, o nome de Jesus já carrega. O que não dá é pra gente ser sensorial e achar que num culto em que a gente não sentiu um arrepio, Deus não fez, ou o louvor não estava tão bom, ou a palavra não foi tão boa. A gente tem que ir para um lugar em que não é mais sobre o que eu sinto, é sobre o que Deus fala. Não é mais sobre uma fé epidêmica que me deixou constrangido, arrepiado, ou que me fez tremer. Não. É sobre uma fé do tipo de Deus, que mesmo que eu não sinta, Ele é, mesmo que eu não entenda, Ele é, mesmo que não faça sentido, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, Ele permanece hoje, e Ele é para sempre. Alguém crê nisso? Diga, eu creio. Diga que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Diga, isso diz respeito aos dias bons e aos dias maus. Diga, eu declaro que o Senhor não precisa prestar contas para mim, nem mostrar todo o plano. Diga, mesmo sem entender, eu escolho confiar. Eu sei que o Senhor tem o que é melhor para mim. Eu sei que os seus pensamentos são mais altos que os meus. Diga, eu sei que os seus caminhos são melhores que os meus. Eu declaro que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga, eu confesso que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Diga, nenhum outro santo, nenhum outro nome. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Diga, eu creio que tudo que é natural se submete ao sobrenatural. Diga, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Viveremos milagres em fé, caminharemos com Deus. Diga aí, viveremos a partir de hoje o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar.